E pra quem já me conhece aqui no canal, sabe que eu sou fãzaço do Robocop. Fiz até uma live recentemente assistindo o primeiro filme inteiro, e eu gosto de praticamente tudo sobre ele. Os filmes, as séries, os desenhos, videogames, comercial japonês de comida, tudo que tiver direito. Mas quando eu penso no que realmente me fascina sobre esse personagem, eu sempre volto na ideia de que não é só a franquia em si que eu amo, mas sim tudo que envolve os bastidores dela, desde a concepção do personagem até as aparições dele em qualquer mídia. Então, como às vezes eu guardo essas informações na minha cabeça de uma maneira que nem eu mesmo entendo, eu decidi fazer um vídeo falando das curiosidades sobre Robocop. Então vamos lá. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e é hora de desbravar as curiosidades sobre o policial do futuro. Por mais que o Robocop tenha essa alcunha de super-herói, ele não veio de nenhum quadrinho, e sim da mente do roteirista Ed Neumeier, que era bem jovem na época. E a ideia dele era realmente criar esse filme de ação que tinha um pano de fundo meio crítico sobre como organizações corporativistas podem dominar o ser humano e fazer dele um produto, no caso uma máquina. Só que quando esse roteiro começou a passar pelas mãos dos diretores de Hollywood, a maioria olhou o título Robocop, que é bem pouco sutil, e nem quiseram lê-lo, incluindo o diretor que eventualmente dirigiria o filme, que é o nosso querido Paul Verhoeven, que eu já falei dele aqui no canal. Cara que dirigiu pra mim a melhor trilogia não oficial de ficção científica do cinema, com Robocop, depois O Vingador do Futuro e Tropas Estelares. Ainda por cima ele dirigiu o filme O Homem Sem Sombra, que eu vou querer falar nesse canal um dia, com certeza. De qualquer jeito, mesmo tendo dirigido esses clássicos do cinema de ficção científica e ação, Paul Verhoeven não era um diretor de ação antes, pelo contrário, ele era um diretor de dramas no país original dele, que é a Holanda. Então diz a lenda que ele pegou o roteiro, viu o nome Robocop no título e literalmente jogou na lixeira da casa dele. E foi a esposa dele que pegou o roteiro, começou a ler e falou pra ele: "Você não quer dar uma lida melhor, não? Tem umas coisas interessantes aqui." E diz que quando ele começou a ler as primeiras páginas e chegou na cena que a gangue de vilões do Clarence Boddicker, o grande vilão do filme, mata o Murphy, destroçando ele com tiros, ele disse: "Eu vou fazer." Essa é a minha interpretação de Paul Verhoeven. Sim, eu vou fazer, eu quero fazer agora. E a partir daí foi dado início à produção de Robocop, que teve vários percalços pelo caminho, como por exemplo a criação do visual do personagem e a sua armadura tão característica. Os primeiros designs que foram feitos pelo grande criador de efeitos especiais de Hollywood, Rob Bottin, e sim, se você juntar o nome dele dá Robotin, certinho, eram designs que estavam muito parecendo com o Juiz Dredd, então houve muitas alterações até chegar no visual que conhecemos hoje. Daí veio a escolha do ator que interpretaria esse personagem, e acreditem ou não, um dos primeiros considerados para o papel foi ninguém menos que Arnold Schwarzenegger, isso vindo logo depois ali do Exterminador do Futuro. Porém logo os próprios produtores desistiram da ideia porque achavam que o Schwarzenegger, por ter esse porte gigantesco, ele com uma armadura em cima de tanto músculo, ia parecer com aquele bonecão da Michelin. Daí foram atrás de um ator bem menos conhecido, mas muito mais versátil, chamado Peter Weller, que cabia perfeitamente na armadura por ser magro. Porém o bicho sofreu com as filmagens e os primeiros testes da armadura, principalmente porque as filmagens aconteceram durante uma onda de calor na cidade que o filme estava gravando. Então imagina o pior calor aqui de São Paulo, com você tendo que vestir uma armadura que te cobre o corpo inteiro. O cara tava perdendo quilos por dias de filmagem, sendo que ele já era magro. Sem falar que as primeiras tentativas de se mover dentro da armadura foram extremamente malfadadas, como o fato que eles precisaram contratar um mímico para ajudar ele a criar movimentos que pudesse fazer a armadura se mexer com certa fluidez, além de desenvolver um estilo próprio de movimento para esse robô. Só que a primeira tentativa deles era fazer o Robocop se mexer bem mais leve e com extrema fluidez pelos seus membros, algo totalmente diferente do que iria acabar sendo. Como a armadura restringia muito os movimentos do ator, eles tiveram que parar as filmagens por um fim de semana inteiro para que o Peter Weller e esse mímico pudessem trabalhar em outro tipo de movimento que pudesse servir para ele se mexer no negócio. O que trouxe extrema frustração para todos na produção, incluindo o próprio ator, que ficava meio que desabafando ali com o mímico de como ele estava frustrado de não conseguir fazer o negócio funcionar, até que o mímico decidiu dar um belo incentivo nele. I said they're all in a panic. He said, yeah, they're all in a panic because they're all afraid. He says the kid's afraid because he's a kid and it's his first movie.
He says the designer's afraid because he's just too sensitive. Paul Verhoeven's afraid because he's Dutch. And then he stopped and he said to Peter, the Dutch are depressed. Really? He said, yeah, they're inventive but depressed. E eu adoro essa história. Mas uma das histórias mais legais de bastidores da franquia Robocop vem do segundo filme, na verdade, Robocop 2, que a princípio também teria um roteiro do Ed Neumeier, mesmo cara que escreveu o primeiro filme. E a ideia dessa continuação seria algo extremamente inusitado e diferente do que a gente poderia imaginar. Começaria com o Robocop nos tempos atuais lá, resolvendo alguns crimes, quando de repente ele é basicamente explodido em uma missão que ele tá fazendo. Daí o modelo dele é desativado e deixado em um ferro velho lá da corporação, enferrujando, até que a história do filme pularia para anos no futuro e se passaria nesse mundo futurista com o Robocop sendo reativado e tendo que lidar com um novo mundo que ele nunca viu antes. Fora isso, parece que tinha uma plot que ele iria se apaixonar por uma inteligência artificial com identidade feminina. Isso seria ousado. De qualquer jeito, a ideia não pôde ir pra frente por causa, acho que, de orçamento e também porque houve uma greve de roteiristas na época que impediu o projeto de continuar sendo desenvolvido. Sendo assim, eles chamaram o escritor famoso de quadrinhos Frank Miller para escrever uma nova versão do roteiro, e ele acabou escrevendo uma versão bem radical, que seria o Robocop 2 e 3, só que aí eles acabaram adaptando para fazer uma coisa mais leve, e acabou virando os dois filmes continuações que conhecemos. Mas calma que a ideia dessa continuação não morreu por aí. E antes da gente seguir com as curiosidades, vamos para uma mensagenzinha rápida aqui do canal. E antes de continuar esse vídeo, deixa eu te pedir um favorzão. Se você puder virar um apoiador do canal, para que o Trechando com Guns possa continuar e evoluir cada vez mais, eu te peço para ir no link aqui embaixo do site do Apoia-se na descrição do vídeo. Lá você vai poder escolher qualquer valor que você puder contribuir aqui com o canal, R$1, R$2, o que você puder. Qualquer valor já ajuda para o canal poder continuar. E quem contribui com R$10 mensais vai ganhar uma cópia de graça do meu e-book, O Anjo de Fogo e Aço. Olha que capa maravilhosa. E deixa eu te dizer, esse é o livro mais badass de fantasia dark, misturando cyberpunk, ficção científica e muita ação que você vai ler esse ano. Então, de novo, se você puder deixar a sua contribuição, eu já te agradeço de antemão. Mas se você quiser comprar o livro O Anjo de Fogo e Aço em forma de e-book no site da Amazon pro seu Kindle, o link tá aqui na descrição também, e você também vai estar ajudando o canal. E é isso, muito obrigado, eu agradeço demais por você estar assistindo esse vídeo, e vamos continuar. O Robocop 3 não tem muitas curiosidades de bastidores, além do fato de que também foi escrito pelo Frank Miller, pelo menos uma versão adaptada do roteiro dele, e essas duas versões do Robocop 2 e Robocop 3 que ele escreveu, tem em forma de quadrinho da maneira que ele imaginou desde o início. A única coisa que eu posso dizer que eu acho maravilhosa de Robocop 3 é que o Robocop voa, e eu não tô nem aí, eu acho foda pra caralho. E dá pra ver bastante a pegada do Frank Miller no roteiro, porque na história você vê até uns mutantes lá no Robocop 3, sendo que isso veio direto do Batman, o Cavaleiro das Trevas, com aqueles personagens mutantes que tem na história também. Por mais que não tenha sido feito um Robocop 4 na década de 90, pelo menos houve duas séries que são meio que continuações, que foi Robocop The Series em 1994 e Robocop Prime Directives em 2000. O que faz um fato interessante sobre o Robocop que ele foi interpretado por 4 atores em live action, pelo menos nessa década de 90, até chegar o remake, que foi o Peter Weller, depois o Robert Burke em Robocop 3, depois o Richard Eden em Robocop a série, e Paige Fletcher em Robocop Prime Directives. Eu lembro muito pouco dessas séries, mas quem assistiu dizem que tem episódios interessantes e que algumas das ideias dessas séries foram pegadas exatamente do roteiro que eu mencionei, que não foi feito do Robocop 2, incluindo o Robocop se apaixonando por uma inteligência artificial em forma de mulher. Ousado, não? E não podemos esquecer dos desenhos animados, afinal de contas, se até o Rambo teve desenho animado na década de 80, por que o Robocop não? E o personagem teve duas séries animadas, uma nos anos 80 chamada Robocop, a série animada, que tinha um estilo bastante comandos e ação, e também era uma continuação direta do primeiro filme,
com os mesmos personagens de lá. Daí em 98 saiu outra série animada chamada Robocop Alpha Commando, que tinha ele usando essa armadura azul e era um desenho com um tom bem mais leve, que até tinha o personagem sendo quase um inspetor bugiganga de tanta tranqueira que ele tinha guardado ali na armadura. Daí vieram outras coisas, como um comercial japonês de comida, que nem eu disse, mas o mais interessante são os crossovers que vieram nos anos 90, com vários personagens dos quadrinhos, mas o mais famoso e empolgante de todos com certeza foi Robocop versus o Exterminador do Futuro. E o encontro dos dois foi algo que aconteceu tanto nos quadrinhos como nos videogames. Inclusive o jogo que tinha pro Super Nintendo era uma coisa que eu queria muito ter jogado quando era pequeno, mas nunca consegui. Só ficava sabendo pela lenda do que era, e a lenda dizia que era um dos jogos mais violentos da época. E não era pra menos, já que estava se tratando dos dois personagens de filmes de ficção científica mais violentos da época. Mas nos quadrinhos nós também tivemos esse encontro, e uma das histórias mais famosas desse crossover foi justamente uma edição de quadrinhos que traz o Robocop meio que entrando na história do Exterminador do Futuro 2. Sim, do filme. A trama coloca o Robocop através de viagem no tempo no meio da história do Exterminador do Futuro 2, ali naquela parte que eles invadem a Cyberdyne com a Sarah Connor, John Connor, o T-800, enfim, e ele acaba participando da perseguição final do filme que vai acabar naquela usina de metal fundido, com algumas reviravoltas bizarras no meio. Só que eu sempre achei essa trama muito bizarra, porque parece uma fanfic escrita pelo próprio Robocop, querendo participar do filme do Exterminador do Futuro, porque ele deve achar aquela história muito foda. Enfim, depois disso, o personagem ficou meio que de molho até ser ressuscitado no remake de 2014. Mas antes disso, o projeto passou por várias versões diferentes, vários diretores diferentes, incluindo o diretor Darren Aronofsky, que é mais famoso por filmes de drama, incluindo o filme A Baleia, que recentemente ganhou vários prêmios. Além de vários atores que também foram considerados para o papel, como por exemplo Michael Fassbender, Johnny Depp e até Keanu Reeves. Cara, imagina o Keanu Reeves como Robocop. Uou! E aí, depois de várias tentativas e falhas, o projeto acabou nas mãos do nosso grande diretor brasileiro, José Padilha, que fez o Robocop de 2014 com o ator Joe Kinnaman como Alex Murphy. Além de um elenco muito bom em volta, com Michael Keaton, Samuel Jackson, Gary Oldman, baita elencaço foda, e um filme que eu gosto até do Robocop de 2014. Acho que ele traz de volta o elemento da crítica social, da propaganda, do corporativismo, mas não chega nem aos pés do primeiro, obviamente. Como foi um remake que não deu muito certo, agora o projeto passou a voltar a ser uma continuação direta do primeiro filme original, ignorando esse remake e também ignorando tudo o que veio antes, incluindo Robocop 2 e 3, e apenas se linkando com o original, o famoso requel, né, que muitos filmes fazem hoje, estilo Halloween. Só que novamente virou um projeto maldito que nunca sai do papel. Apesar de que parece que a ideia era retomar o roteiro antigo de Robocop 2 que eu mencionei, aquele que tem a pegada futurista, com o Robocop sendo reativado depois de muitos anos no futuro. E o nome dessa história seria Robocop Returns e teria a participação do roteirista Ed Neumeier, que escreveu o filme original. A versão que chegou mais perto de se tornar realidade foi nas mãos do diretor Neil Blomkamp, que dirigiu Distrito 9, que eu adoro, e depois filmes mais fracos como Elysium e Chappie. Mas eu acho que esse projeto nas mãos de um diretor com o visual que ele tem nos filmes dele seria perfeito, tanto que ele pega vários elementos direto de Robocop para usar nos filmes dele, então eu queria ver o que ele ia ter feito. Mesmo assim não ficou muito claro por que ele saiu do projeto e novamente o roteiro e a produção ficaram no limbo. E as últimas notícias que tivemos é que esse roteiro de Robocop Returns agora está na mão de um diretor chamado Abe Forsyth, que é um cara meio novato. Mas essa notícia já faz uns 2 anos e a MGM, que é a produtora do Robocop, foi comprada pela Amazon, né, alguns anos atrás. Então pode ser que a coisa tenha mudado inteiramente outra vez. De qualquer jeito, a gente teve o jogo de videogame Robocop Rogue City, lançado recentemente, e com muitas boas críticas, falando que a plot do jogo traz muitas coisas dos filmes antigos, incluindo Robocop 2 e 3, então vale a pena se você tiver
aí como jogar, tentar aí se divertir com Robocop Rogue City. E agora só nos resta esperar para ver o que vai acontecer, afinal de contas, existem rumores, só rumores, que pode também sair uma série de TV no futuro pela Amazon, mas nada além de fofoca. Então, só nos resta, como fãs desse querido personagem, aguardar e até lá, se inscreva aqui no canal para que você tenha cada vez mais notícias de futuros projetos envolvendo o Robocop, o nosso policial do futuro. Além disso, não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos assim de curiosidades sobre personagens icônicos das franquias famosas pela voz de eu que vos fala, o Gus. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!